Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Annali Soares e hoje eu vim falar sobre o romance Quincas Borba, do escritor brasileiro Machado de Assis, publicado no Brasil pela Nova Fronteira. Então, bora lá para a resenha de hoje. Bem, pessoal, então vamos falar sobre Machado de Assis aqui no canal. Finalmente trouxe uma resenha dos romances deste que é um dos maiores escritores do nosso país de todos os tempos e certamente do mundo. Machado de Assis publicou Quincas Borba primeiramente num folhetim brasileiro chamado A Estação e depois, finalmente, em 1892, ele foi publicado em formato de livro, né? Ele foi publicado como livro e ele vem publicado depois de mais ou menos 10 anos do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o primeiro romance realista, né, considerado o primeiro romance realista do Brasil. E o Machado de Assis então vem com este segundo romance, também realista, para contar uma história de uma personagem, o Quincas Borba, que aparece em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, para quem leu Memórias e se recorda, o Quincas Borba ele aparece, né? Ele é um filósofo. Primeiro ele aparece porque ele roubou um relógio do Brás Cubas e depois ele volta e ele já volta como um filósofo, né? Que vai ali contar para o Brás Cubas sobre a sua filosofia chamada Humanitas ou humanitarismo, mas que aqui o Machado vai trabalhar melhor e vai desenvolver um pouquinho melhor sobre o que seria esta filosofia do Quincas Borba. Então eu só dei este detalhe aqui porque é importante e é muito interessante que o Machado ele brinca com isso, né? Ele usa de uma metalinguagem, ele usa um narrador que aqui é onisciente, mas um narrador que é bastante irônico, bastante ácido e que inclusive cita a obra anterior do próprio escritor Machado de Assis, porque ele fala, se você já deve saber de quem se trata, porque sim, é o mesmo Quincas Borba que você leu em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então isso eu achei muito interessante para destacar aqui para vocês. Então, o que a gente vai encontrar em Quincas Borba é a história que a gente pode até pensar que seria deste homem, deste filósofo Quincas Borba, mas acaba sendo de muitas outras pessoas e até ele não é a personagem principal aqui deste livro. Então, no começo do livro, já no primeiro capítulo, nós encontramos o Rubião, que é uma espécie de discípulo, mas mais especificamente um herdeiro universal do Quincas Borba, o filósofo, porque sim, já no comecinho do livro nós ficamos sabendo que Quincas Borba morreu. Mas antes de morrer, ele vai passar um pouquinho sobre o que eu falei, né, daquela filosofia dele, da Humanitas, para o Rubião, que na verdade não está lá muito interessado em aprender e entender do que é que se trata. Mas ele acaba sendo uma espécie de enfermeiro, ele acompanha, né, o Quincas Borba no finalzinho da sua vida e vai aprender e vai entender um pouquinho. Lendo Machado de Assis, nós temos sempre que ter em mente que ele foi um escritor muito crítico, um escritor muito social, muito crítico e que observava muito a sociedade, né, e a cultura da época em que ele vivia. Então aqui, e assim como em tudo da sua literatura, as coisas não são postas, né, à toa, jogadas, é claro. Então, quando ele fala dessa teoria filosófica, científica do Quincas Borba, na verdade é uma espécie de crítica e de sátira mesmo em relação ao naturalismo, que era uma escola literária, né, que é uma escola literária que acontecia paralelamente ao realismo e que era essencialmente influenciada pelas ideais científicos que estavam borbulhando naquela época, no final do século XIX. Então, o naturalismo, ele, por exemplo, olhava muito para questões da ciência, como o darwinismo. O Humanitas, né, do Quincas Borba, é uma espécie de piada, de brincadeira que o Machado de Assis faz em relação a essa idealização mesmo, essa coisa do naturalismo em relação à ciência. Ele vai trabalhar como característica do realismo os elementos psicológicos, ele vai aprofundar na psicologia das personagens, são personagens em 3 dimensões, em 3D, né? E a gente então vai acompanhando
de certa maneira, as críticas sociais que ele aponta que estão encarnadas nessas personagens apresentadas aqui, né? E eu acho que o Quincas Borba é um romance que foca principalmente na questão da ascensão social, né, das personagens. Aliás, é algo também que é característico da obra do Machado como um todo, mas falando aqui em Quincas Borba, o Machado ele critica bastante a burguesia, né, da sociedade da época. É uma época em que a gente, lembrando também, as pessoas viviam a Belle Époque, né? E então o Rio de Janeiro, que está aqui também retratado, ele tinha essa sociedade, essas pessoas da burguesia que estavam sempre preocupadas com a ascensão social, com as máscaras sociais, né, que caracterizam a época, né, de cultura, por exemplo, da valorização do francês, da questão da música. Então tudo isso ele coloca aqui, e que não deixa de ser mais uma das críticas que ele faz aqui. Voltando ao começo do livro, o Rubião, ele é um sujeito de Barbacena, em Minas Gerais. Então, é a cidade de onde Quincas Borba, o filósofo, também é. E o Quincas Borba, então, conhece o Rubião, que não é um parente, não é diretamente ligado a ele, mas acaba sendo esse enfermeiro, este companheiro no final da vida. E ele deixa com o Rubião o seu cachorro, que é, assim, o seu melhor amigo, e que também se chama Quincas Borba. Então existe também essa questão, assim, quem seria esse Quincas Borba do título do livro? O filósofo ou o cachorro, né? Porque o cachorro permanece em toda a história, ele fica até o final. Mas ele deixa esse cachorro e fala assim, olha, querido, eu tô morrendo, mas eu preciso antes fazer alguma coisa. Eu vou viajar, eu vou lá pro Rio, eu vou viajar, eu vou me encontrar com um amigo meu, mas fica aí com o Quincas Borba, cuida dele, que já eu volto. E o Rubião fica super preocupado, fica meio perdido, né? Porque, afinal de contas, ele estava super doente, já estava assim na beira da morte, e de repente ele viaja e vai se encontrar com esse tal desse amigo. Mas enfim, ele fica lá com o cachorro e um dia ele recebe um bilhete, uma carta de um tal de Brás Cubas, contando que o Quincas Borba tinha morrido. E aí vai ser revelado o testamento do Quincas Borba e ele se descobre herdeiro universal de toda a riqueza do Quincas Borba, né? E só que tem um detalhe neste testamento, que ele deveria cuidar e amar e, assim, ficar ao lado sempre do cachorro Quincas Borba. A única condição que o Quincas Borba, filósofo, deixa para que ele possa herdar todas essas casas, propriedades que ele tinha. E aí o Rubião, dias antes, inclusive, tinha deixado o cachorro com uma outra mulher que gostava de animais. Ele fica super preocupado, sai correndo e vai atrás de ficar com esse cachorro, até porque aí começa uma ideia, né, na cabeça do Rubião, de que talvez a alma do Quincas Borba, filósofo, estivesse no cachorro. Então ele fica com muito medo do Quincas Borba, filósofo, perceber ou sentir que ele não estava cuidando da maneira com que ele tinha pedido no seu testamento, e talvez, quem sabe, sei lá, assombrar a sua vida se ele não fizesse exatamente do jeito que o Quincas pediu. Bom, então o Rubião é esse cara de Barbacena, e nos primeiros capítulos ele está numa casa super cheia de coisas de ouro, prata, e então a gente percebe que realmente é uma casa muito rica, e ele está pensando exatamente no Quincas e nessa filosofia humanitas que ele tinha citado pouco antes de morrer, né, e que ele conta pro Rubião com duas histórias, basicamente, para explicar essa filosofia. A primeira é sobre a morte da avó dele, da avó do Quincas Borba, que foi atropelada por uma carruagem ali na cidade, mas ele conta que essa não poderia ser considerada uma tragédia. Afinal de contas, a morte da avó dele teria um motivo
especial. E o motivo especial seria a fome do motorista daquela carruagem, que tinha tido um dia muito difícil, tinha feito apenas uma refeição no dia, e ele estava muito cansado, estava com muita fome, e correu com a sua carruagem e atropelou a sua avó. Só que ele fala que uma morte, ela é compensada pela vida, porque a humanitas seria basicamente a nossa necessidade de sobrevivência, né, da humanidade. E aí a outra história que ele conta pro Rubião, para explicar a filosofia dele, que vai conter a frase ao vencedor as batatas, que aparece também em Memórias Póstumas de Brás Cubas. É uma espécie de lema, assim, né, da filosofia dele, que é assim: tem duas tribos, estão disputando uma plantação de batatas. Só que se eles dividirem as batatas entre todos das duas tribos, eles não sobreviveriam. E aí o que acontece? Eles vão brigar pelas batatas e aquela tribo que fosse vencedora mereceria comer todas as batatas, e aquela que perde, ficaria possível a morte, o ódio ou, enfim, a compaixão. Basicamente é isso, né? Aí você vê que é realmente uma crítica em relação ao naturalismo, à questão da ciência, porque existe, né, mais profundidades em relação à sociedade, política, etc. Mas então essa é a filosofia, ele está pensando sobre isso, até que ele decide que ele deveria ir morar no Rio de Janeiro, né? Porque tem tudo isso. O Rio de Janeiro é a capital do país, o Rio de Janeiro está acompanhando a evolução, as tecnologias e as revoluções todas sociais da época, dessa bela época. Então ele vai ao Rio de Janeiro, mas o Rubião, ele é um cara, assim, muito ingênuo, né? De certa maneira, ele tem uma vida, ele nunca tinha tido contato com uma vida com tanta riqueza, não tinha uma vida social muito importante até então. Então ele vai mudar para o Rio e vai, com toda a sua inocência, já logo no trem, se encontrar com Cristiano Palha e sua esposa Sofia. E ele vai contar, assim, a sua vida, vai abrir o coração para os dois, inclusive vai falar sobre a sua fortuna repentina, né? Contar que ele está indo ao Rio decidir uns últimos detalhes sobre essa herança que ele recebeu. E aí, né, lógico, né, o Cristiano Palha e a Sofia não perdem tempo de se aproximar dele, de falar que ele seria recebido por eles na sociedade do Rio de Janeiro, que eles ajudariam o Rubião a se inserir nessa sociedade, e que, olha, não fique falando por aí que você tem tanto dinheiro, afinal de contas você pode encontrar alguém mal intencionado, né? Não pode sair por aí falando sobre o seu dinheiro, mas pode deixar que nós vamos cuidar de você e seremos seus amigos e vamos te apresentar para a corte, né? Para as pessoas da sociedade. Então aí já fica assim uma reflexão, né? Exatamente sobre o interesse, né? Que existe nessa classe, na burguesia, esse interesse realmente em relação ao dinheiro, às riquezas, enfim, ele vai se aproximar. E aí, neste primeiro encontro, ele já tem uma atração muito forte pela Sofia, que é uma mulher muito bonita, muito sedutora. E uma coisa a se colocar é que o Machado, ao descrever a Sofia, né, esse narrador, ao descrevê-la, ele também vai destacar os olhos da Sofia, e assim como de Capitu. Capitu, que vai aparecer num próximo romance, né, do Machado, Dom Casmurro, que foi publicado em 1899. Então ele vai se apaixonar pela Sofia, que é essa mulher casada, e vai então criar uma amizade com este casal que, por interesse financeiro, econômico, enfim, porque o Cristiano Palha está precisando de dinheiro para desenvolver seus negócios ali, eles vão se aproximando deste homem, do Rubião, e inclusive, em certo momento, o Rubião vai declarar sua paixão, seu amor a Sofia, né? E ela vai ficar, a princípio, um tanto quanto assustada ou sem saber muito o que fazer com aquela informação. Ela conta para o seu marido o que aconteceu, né? E o Cristiano Palha, ele vai ter uma reação muito até engraçada, até divertida, né? Que
em vez de ter aquela reação de eu preciso defender a moral da minha esposa, de lá do meu casamento, ele vai falar assim: não, então, querida, sabe, você deu bobeira, sabe, foi culpa sua, por que você foi lá fora com ele? Faz o seguinte, fica de boa que tá tudo certo, sabe? É que eu tô devendo um pouquinho de dinheiro pra ele, fica meio chato, né, gente? Então, aí a gente vê mais uma crítica do Machado, que é até que ponto, né, essa moral, os ideais da família, do casamento, até que ponto isso é mais importante do que a questão financeira, econômica e, sei lá, de classe, né, de ascensão, que aí neste momento parece como sendo mais importante, né? O Cristiano Palio tá preocupado com seus negócios e ele precisa do Rubião, então deixe estar, deixe que ele fale essas bobagens, e ao mesmo tempo em que ele se sente muito dono de si, dono daquela mulher que faz saltar aos olhos de todos os homens da sociedade, porque ela realmente é uma mulher muito bonita e ele gosta de mostrar sua mulher para os outros, sabe? O Machado coloca isso em diversos momentos, de como que o Cristiano gostava de que Sofia usasse decote, que Sofia usasse belos vestidos, exatamente para ter essa sensação de que ele era quem tinha tudo aquilo que as pessoas só podiam olhar. Bom, então o Rubião vai vivendo essa vida junto não, né, mas com a amizade desse casal, e pouco a pouco ele vai se tornando um homem muito importante para a sociedade do Rio de Janeiro, vai ter uma relação importante com Camacho, que é um homem que tem um jornal, né, um periódico lá da época, com homens da política. Então nós vamos conhecendo personagens secundários também aqui, que são personagens que, embora sejam secundários, são importantes para apresentar diversos tons, né, da sociedade naquela época e de tudo aquilo que o Machado está, como um todo, criticando ou analisando ou retratando pra gente. Então, por exemplo, tem um casal que aparece aqui, Teófilo, né, que é um político, e a sua mulher, a Fernanda, eles vão se aproximar muito de uma prima da Sofia, que é a Maria Benedita, que era uma menina da roça, assim, que não tinha interesse algum pelaquela sociedade, que vivia com a sua mãe, Maria Augusta, que era muito protetora e era uma mulher muito solitária. Mas a Sofia pega essa menina para criar, assim, vamos dizer desse jeito, né? Ela ensina todos os comportamentos esperados de uma dama da época da sociedade, investe em aulas de francês, de piano, e a Maria Benedita, então, vai sendo moldada pela Sofia, até que ela consegue se casar por causa da Fernanda, que faz uma ponte, que é prima deste cara que se chama Carlos Maria. O Carlos Maria, aqui, em dado momento, vai aparecer como uma espécie de antagonista, ou não seria um antagonista, mas ele é como se fosse um rival do Rubião, mas um rival da cabeça do Rubião. Porque veja bem, o Rubião, e aí é interessante a gente também lembrar de Dom Casmurro, olha que, porque o Machado, há questões que ele repete propositalmente nas obras dele, né? Ele vai trabalhar com este ciúme do Rubião em relação a Sofia, que é uma mulher casada, com este cara chamado Carlos Maria, que é um homem mais jovem do que ele, né? Porque o Rubião, ele é muito mais velho do que a Sofia, ao que a gente entende aqui, e ele em algum momento acha, e depois vai ter a certeza na cabeça, que a Sofia tem um caso com este Carlos Maria, né? E aí ele vai criar essa teoria na cabeça dele, porque um dia ele vai visitar um amigo que está muito doente, e o motorista do táxi, entre aspas, né, do táxi que ele pega, né, o cocheiro, comenta assim: você tá vindo aqui ver uma senhora? Você tá vindo aqui visitar alguma dama? Ele fala: não, tô vindo visitar um amigo meu. Ele fala: tá bom, quanto a outra, sabe? E aí ele fala: não, porque dias atrás eu até trouxe aqui um senhor muito bonitão, vamos dizer assim, né? Eu trouxe aqui um cara muito bonitão e tal, que veio nessa mesma rua, né, a Rua Harmonia, e certamente ver uma dama, porque eu vi ela entrando, e é uma dama da rua tal.
E quando ele fala isso, ele automaticamente fala, peraí, o cara bonitão é o Carlos Maria. Então ele faz essa ligação por conta, sabe? E depois acontece um episódio que vai meio que formar isso, uma certeza na cabeça dele, de que é quando ele recebe uma carta, um bilhete ali da Sofia, com relação a algumas coisas do dia a dia deles, porque tem muito isso, sabe? Tipo, jantares, bailes da corte, da sociedade da época, então existe essas trocas de mensagens entre eles todos, de convites para jantares, etc. E o menino que vai levar a carta para ele da Sofia, deixa cair no jardim do Rubião, um bilhete que é dela para o Carlos Maria. Um bilhete que o Rubião pega e nunca abre. Então, a gente não sabe o que está escrito ali, e por alguns capítulos nós ficamos realmente encucados pensando se realmente a Sofia teria esse caso com o Carlos Maria, que é também algo que a gente pode pensar com Dom Casmurro, né? Só que isso não importa, assim como em Dom Casmurro a discussão se tem ou não tem, se trai ou não trai, se pode ter caso ou não, não importa, tanto que ele não responde, né? Mas aqui, depois de muitos capítulos, ele até brinca com isso. Ele fala assim, voltando àquela carta, você pode estar se perguntando como é que tá a Sofia, como é que ela vai. Ela vai bem, muito obrigada, ela tá dormindo, tá ótima, maravilhosa. Agora, se você tá me perguntando isso com termos de fofoca, não tá exatamente escrito assim, então eu não quero nem te responder, porque eu não me meto com gente dissimulada, né? E assim, esse é o narrador falando, gente, e isso é muito genial do Machado, porque realmente esse narrador, ele quebra muito essa quarta parede, né? Ele fala com a gente, e ele é um narrador onisciente, porque ele tá a par realmente de tudo e de todos, tanto que há capítulos em que ele foca na Sofia, a gente acompanha os pensamentos dela ou de outros também, não ficamos só acompanhando o Rubião, às vezes faz uma pausa, comenta algo fora daquela história, se explica, volta na narrativa, explica por que falou isso, por que não falou aquilo. Então é muito interessante esse capítulo que ele fala, você deve estar se perguntando como é que ela tá, porque ele continua e não explica o que tem naquela carta. Afinal de contas, o Rubião nunca abriu aquela carta, e ele chega em um momento e fala pra ela, tipo, que você é uma mulher muito, muito astuciosa, você é uma mulher muito má, porque você tá brincando com os meus sentimentos enquanto eu te amo e você não faz nada comigo, e você tá tendo um caso. E a Sofia, tipo, fica assim, quê? Tipo, que caso? Eu caso com quem? E aí ele entrega o tal do bilhete pra ela, ela fica, lógico, em choque, né, porque ela não tá nem entendendo, nem tá lembrando de que seria esse bilhete, e aí ela pede pra ele abrir, pra ele ver, né, pra ele ter a prova de que não é nada, só que ele não aceita e ele sai, etc. Então, essa questão do mistério, do caso, e também de como a gente deve desconfiar das personagens de Machado, porque o que ele quer passar pra gente é de como o ser humano é enfadonho, de como a gente é mesquinho e de como a gente tem coisas realmente que não são muito interessantes ou que não são perfeitas e que, muito pelo contrário, às vezes, sabe, tipo, é muito errado, assim. Então, com todas essas personagens, tudo isso que vai acontecendo, é um Machado mostrando mesmo o ser humano, o psicológico, a sociedade, dos ideais, né, da sociedade, de uma classe, principalmente, que ele coloca aqui da burguesia. Então é basicamente isso. Então não importa, a gente pode falar, será que ela tá mesmo? Que é uma coisa que pode gerar interesse, mas na verdade o que ele tá colocando é a crítica, e é de como a gente muitas vezes se enxerga nas personagens. Por isso o realismo, né? Por isso que o realismo possui esse personagem 3D, que é um personagem muito complexo, né? E muito completo, e é um personagem realmente de muitas nuances, né? E é realmente algo que não é ideal, né? Então isso é muito interessante. Então, bom, gente, o Rubião ele vai se tornando este cara muito importante, mas aí a partir de coisinhas muito pequenas, a gente vai acompanhando uma derrocata da riqueza do Rubião, e a riqueza do Rubião é essa
essa derrocata acompanha também a derrocata da sua integridade moral e sua integridade mental. E aí o Rubião vai se aproximando, então é um ciclo, né? Ele vai se aproximando muito da figura do Quincas Borba, filósofo, né? Ele vai se tornando este homem muito solitário, um homem que começa a ter delírios, né? E isso começa mais forte um dia que ele entra na carruagem da Sofia e começa a contar para ela a história deles de amor, sendo que nunca aconteceu. E realmente ele parece acreditar naquilo que ele tá falando, né? Vai cortar a barba, o cabelo. Então ele começa a se confundir com o Napoleão III, o imperador francês e tal. E aí ele começa a pensar que a Sofia é uma das amantes do Napoleão III. Então a gente vai acompanhando então essa derrocata, não só da riqueza do Rubião, né? Ele perde a casa, ele vai, enfim, vai realmente se degradando, também da sanidade, talvez, mental dele, né? Das esperanças, né? Eu acho que tem muito essa questão também da idealização que ele, quando enriquecido, tinha dessa vida dele, do poder que ele tinha, mas na verdade ele acaba, este homem solitário, mendigando, né, junto ao lado do seu cão fiel, Quincas Borba, né? E aí, em dado momento, ele volta para Barbacena, para a cidade de onde ele veio, mas já muito perdido, assim, ele fica internado um tempo, né? Porque o Cristiano e a Sofia internam ele numa casa de alienistas, né? Se você não conhece, eu indico muito a leitura também de O Alienista, que é um conto muito incrível do Machado. Ele vai se tornar esta nova versão de Quincas Borba. E para quem não gosta muito de spoilers, passa um pouco o vídeo aí, ou para por aqui, mas eu vou falar um pouco sobre o finalzinho do livro. O Rubião vai morrer, e assim como o cão Quincas Borba. E esse final, essa coisa tipo triste e totalmente desesperançada, para mim é algo genial do Machado, porque para mostrar mesmo, né, esta solidão, essa derrocata dele, porque quando ele já não é aquele homem poderoso e de riquezas, e já quando não pode ajudar, muito pouco importa a Sofia, muito pouco importa a Cristiano ou qualquer outra pessoa, né? Então é realmente uma crítica muito ácida do Machado em relação a essas pessoas, né? A uma classe, enfim, ao interesse, vamos, entre aspas, muito desumano, mas é tão humano, né? Então é isso, gente. Foi uma leitura que eu ainda não tinha feito de Machado, né? E para mim foi um grande prazer. Machado de Assis, agora em junho, no dia 21, faria 181 anos. Aproveitei, né, a efeméride para voltar à sua obra e, nossa, que bom, né? Porque é realmente, assim, uma obra incrível, genial. Quero muito reler Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, assim como outras obras dele, que é um escritor que, se você nunca leu, eu indico, assim, muito, é necessário para todos nós, leitores brasileiros. Machado de Assis, assim, se não for o maior nome da nossa literatura, é um dos maiores nomes e precisa muito ser lido. O genial, porque ele conversa com a gente tantos e tantos anos depois, e a gente pode colocar as questões que ele aponta aqui para a nossa vida, para a nossa realidade, enfim, para as nossas vivências. Então, por isso que eu o amo tanto. E ele, olha, você ri enquanto você lê, você, sabe, se aventura, sabe, vive as histórias e fica realmente interessado e curioso para ver o que vai acontecer com os personagens. Então, é um livro delicioso, tá? Então, fica minha dica aqui e, assim, com a maior empolgação do mundo, espero que vocês também leiam, que vale muito a pena. Então, me contem aí nos comentários se você já leu, se já leu outros romances do Machado, qual é o seu predileto. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se gostou, não esqueça de deixar seu joinha e compartilhar com seus amigos, que me ajuda muito. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva e aperte no sininho ali embaixo para você receber as notificações nos próximos vídeos. É isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande. Até!